no programa anterior, conhecemos a Rua dos Cavaleiros, um dos cartões postais da ilha de Rhodes, na Grécia. A nossa rota também foi por Lindos. Um lugar muito lindo e pitoresco, um encanto grego. E aí, o que achou do programa anterior? E no programa de hoje, continuamos por Lindos, um paraíso grego localizado a 55 quilômetros de Rhodes. E claro que não poderíamos deixar de fora a Acrópole de Lindos, conhecendo cada cantinho dessa representação histórica. Um típico lugar de casinhas brancas para representar a tradição grega. Então não saia daí! Achados de navios antigos podemos encontrar no fundo do mar, mas não sempre estão completos. Também temos desenhos em cerâmicas, mas não sempre dá em um desenho de cerâmica para entender um navio. Este também ajuda a entender como era. E foi feito, parece que para celebrar uma vitória. Logo aqui era uma estátua de Vitória, como essa famosa Vitória de Samotrácia, que está no Louvre. E por que chamamos Vitória de Samotrácia? Porque foi achada na ilha de Samotrácia. Famosa porque conserva perfeitamente o corpo, as pregas da roupa, o movimento dinâmico, as asas abertas, embora já não tenha a cabeça. Achamos que o escultor da Vitória de Samotrácia e o escultor do Laoconte com as cobras que vimos hoje no museu, que é uma réplica, são de Rhodes. Porque Rhodes desenvolveu uma muito grande e importante escola de escultura. Não falei do escultor Cares. O escultor Cares foi esse que fez o Colosso, que era daqui, de Rhodes. Agora, as muralhas, como dá para ver, são da época... De que época? Entrando dentro das muralhas, vamos ver as antiguidades, o templo da deusa Atena. Bases de estátuas, decretos, bases de estátua. Como sei que é uma base de estátua? Tem dois buracos em cima, essa não tem nenhum. Dois buracos são 2 pés. E a estátua era de bronze. Como sei? É que se tivesse um buraco grande, seria uma estátua de pedra, de mármore. Mas quando é de bronze, tem 2 buracos. E por que nos museus temos muitas estátuas de mármore e poucas de bronze? Porque na Idade Média, o cristianismo medieval não dava valor às estátuas como arte. Para eles era muito mais útil como bronze derretido para fazer outra coisa do que uma estátua, além de que estava nua. Então, derretiam e faziam outra coisa. Da Grécia clássica, conservamos 1 dúzia de estátuas de bronze, só. E onde achamos? 2 em terra, 10 no fundo do mar. Por que no fundo do mar? Porque o navio que estava levando a estátua de bronze que afundou, salvou ela. Salvou de quem? Do ser humano. E quando o homem adquiriu acesso no fundo do mar, quando era? Século XIX. Ou seja, que já existia arqueologia e história da arte, que voltaram a fazer a estátua de bronze mais cara do que o bronze derretido. Porque na Idade Média era melhor o bronze derretido do que a estátua. Por isso, o maior número de estátuas de bronze que conservamos, achamos no fundo do mar. Reggio de Calabria, na ponta da bota italiana, há 2 estátuas gregas de bronze, nuas, de homens com barbas que parece que eram soldados. Foram achadas no fundo do mar. Museu de Pireus, perto da minha casa, 4.
e meia dúzia no Museu Arqueológico Nacional de Atenas. Foram lá? Ah, não, nacional não, nós somos do Paternal. Museu da Acrópolis. Muito bem. Na próxima viagem. Há meia dúzia de estátuas de bronze no Museu Arqueológico de Atenas. 4 no Museu de Pireus e 2 no Regio de Calabria, na Ponta da Bota italiana. As inscrições sempre estão em maiúscula, tanto em grego como em latim. Quando vemos inscrições gregas e romanas, sempre em maiúscula. Por quê? Porque eles não usavam minúscula. Quando surgiu a minúscula? Século VIII depois de Cristo. Onde? Nos mosteiros. Por quê? Porque eles faziam muita cópia de obra mais antiga e precisavam de uma escrita mais rápida. E surge a minúscula nos mosteiros católicos, onde o latim, e nos mosteiros ortodoxos, onde a minúscula grega. Além disso, eles não separavam palavras. Por que tudo junto? Porque quem lia na antiguidade, lia em voz alta. Quando estou lendo em voz alta, eu estou ouvindo o que estou dizendo. Isso me ajuda a dar sentido ao texto. Porque estou ouvindo, estou fazendo 3 processos. Ver, falar, ler, ouvir, 5 processos. Por isso falam, você ainda é novo, começa a ler em voz alta para lutar contra o Alzheimer. Quando falei para os meus pais já era tarde. Coitado. Agora, escrever sem separar palavras era normal na antiguidade. E na escola de filosofia de Platão, o discípulo de Sócrates, Platão, falam que quando chegou Aristóteles para estudar lá, ele foi chamado o leitor. Por que chamavam o leitor? Os restantes não liam? Não, parece que ele fazia algo que ninguém fazia. Ler em voz baixa e fazer notas daquilo que está lendo, que não era normal. Ele só lia em voz alta, porque essas culturas eram de transmissão oral. Embora tinham escrita, transmitia moralmente. Lembrem daquilo que falamos hoje no Novo Testamento. Os evangelhos foram escritos quando a transmissão oral já estava em perigo. Então, essa base semicircular será para colocar estátuas em cima também. Normalmente conservamos as bases, como vocês dá para ver. No alto da Acrópole de Lindos, vale explorar as impressionantes fortificações feitas pela Ordem dos Cavaleiros de São João em torno dos vestígios da Acrópole. Essas colunas só estavam feitas para assegurar um friso por cima, como esse lá. Mas não estão assegurando nenhum teto. Isso é uma inovação. As colunas surgiram para segurar tetos, não para decorar. Essa é a sua única função, é decorativa. Ou seja, que temos uma inovação na arquitetura grega do século III a.C. Algo que depois os romanos continuariam fazendo e ainda mais. Os romanos vão fazer parede com colunas na frente da parede assim, só para decorar. Ou seja, que já estão vendo a arquitetura, o arquiteto, como num ponto de vista de cenografia.
E eu garanto que vale a pena toda a subida até aqui. A vista é privilegiada e surreal. Lindos, representando muito bem a magnífica beleza da Grécia. Atena de Lindos. Esse templo, a diferença de outros, não é um templo de arquitetura de perístilo. Perístilo é aquele que está rodeado de colunas. Este é um templo anfipróstilo, ou seja, que tem anfi e duas colunatas, uma na frente e uma no lado de trás. Além de templo, funcionou como tesouro, ou seja, colocamos aqui as riquezas da cidade como um lugar seguro para guardar riquezas. Templo de Atena Lindia. Então, ou seja, aqui vemos... não é a mesma que a Atenas. Então, Atena tinha várias manifestações e na Acrópole se adorava uma Atena Virgem no Partenon. Ok. Virgem se diz Partenos, daí Partenon. Adorava uma Atena Nike no templo pequenino que está em cima de uma torre. Atena Nike, Atena Vitória. Adorava uma Atena Promachos, a protetora da cidade. Várias Atenas. Aqui era a Atena local, Lindia. Ou seja, a Atena de Lindos. Vamos ver o porto de São Paulo. A nossa rota está sendo pela Acrópole de Lindos. Acredite, sempre tem mais cultura e tradição grega para conhecermos. É riqueza que não acaba mais. Continue conosco e não saia daí. A Bíblia fala de Rhodes, mas não fala mais nada, só que passou. E achamos que pode ter sido aqui. Aqui é uma baía, parece uma lagoa, mas uma baía. Esse se chama o Porto de São Paulo. Claro, como é uma pessoa famosa, todos falam, mas ele passou por aqui. Todos falam. Todos querem ter uma igreja apostólica. Incluída Rhodes, embora não há certeza. Temos certeza de que cidades? De Tessalônica, de Corinto, de Atenas, de Filipos, de Éfeso, de etc. Onde temos o livro de Atos falando, onde Paulo dirigiu as suas epístolas, sim, são igrejas que ele fundou. Aqui fala que passando por Rhodes, mas não continua falando mais nada. Mas depois também temos aqui, igual que nas ilhas Cíclades, temos ruelas labirínticas. Sim. Isso tem a ver com a pirateria. O pirata roubou a minha casa, mas depois não sabe por onde ir embora para entrar no navio, porque é um labirinto. E eu, com meu primo e meus amigos, estou no teto e posso persegui-lo saltando de teto em teto e pará-lo. Mas também a ruela labiríntica tem outra finalidade. Onde não há bosque, o vento é forte. Então a ruela labiríntica quebra o vento. Mykonos, vocês estiveram lá.
lado sul da Acrópole oferece uma vista espetacular sobre a bonita Baía de São Paulo, uma altura de 170 metros. Por um lado tem paredes, por outro lado tem colunas, há um teto e protege. O que protege? Protege esses presentes que os crentes trouxeram para cá, especialmente os presentes de bronze. Protege dos elementos nesses pórticos. E claro, dava sombra para as pessoas. Grécia e Roma passavam muito tempo fora de casa e precisavam pórticos para dar sombra e proteger da chuva em alguma oportunidade também. Era muito importante a gestão pública em Grécia e Roma. A gestão pública. Quando falam de pessoas, os antigos textos, que são muitos, falam de quê? De que falou na Assembleia, fulano. O que falou no tribunal. O que falou no Ágora, no ginásio. O que fez no campo de batalha. Enquanto hoje que falamos, quando falam das pessoas, que falam? Comprou carro novo, tem namorada nova, mudou de penteado, marcou 4 golos. Ou seja, normalmente hoje procuram ver a vida privada das pessoas, olham pelo olho da fechadura, como se fosse do nosso interesse saber se ela ou ele namora com homem ou com mulher, ou quantos são, ou se não namora com ninguém. Não é meu problema, pode namorar com quem quiser. Mas a história sempre está aí para falar, olha, não foi sempre igual que hoje. E com isso já alcança o estudo da história, para falar, não foi sempre igual que hoje. E o uso de pórticos era muito importante para aquele que vive fora de casa. E as casas, falei para vocês hoje, eram modestas, até as casas dos ricos. Até o 340 a.C. que começaram a fazer exposição de riqueza em casa. Em 1964, na Veneza, a Unesco assinou uma carta, a Carta da Veneza. Essa carta é onde eles colocam as regras de como restaurar, tá? Mas dado que outras restaurações foram feitas antes de que fosse assinada a Carta da Veneza, por isso há muito material novo. Isso. O estádio de mármore de Atenas foi restaurado antes de que a Unesco interviesse. Então 84% do material é novo no estádio de mármore de Atenas. A Acrópole de Lindos é certamente um sítio arqueológico mais interessante de Rhodes. Atrai do mundo inteiro milhares de visitantes todos os anos. Depois de uma longa caminhada por toda a Acrópole de Lindos, vamos encerrar o programa de hoje ao som da música tradicional grega. Mas te esperamos na nossa próxima rota.
θέλω μόνιμη αγκαλιά. Δεν θέλω μόνιμα φιλιά. Δεν θέλω έλεγχο που πάω και τι κάνω. Τι ώρα γύρισα εχθές. Με πήγες αλήθεια προχθές. Τέτοια σκλαβιά δεν την μπορώ, δεν την βαστάω. Θα ζήσω ελεύθερο πουλί κι όχι κορόιδο στο κλουβί. Για μια γυναίκα μοναχά να κελαϊδάω. Θα στήσω 20 φωλιές κι άμα γουστάρω αγκαλιές. Από κανάρα σε κανάρα θα πετάω. Από κανάρα σε μνάρα θα πετάω. Πάμε! Θέλει η ζωή μας αλλαγές κι αν μας αρέσει ως λες. Δεν δίνω γιούρο κάθε μια είδα μου σούρι και το πουλί για να λαλεί. Πρέπει να αλλάξει την τροφή και όχι σκέτο καναβούρι, καναβούρι. Θα ζήσω ελεύθερο πουλί κι όχι κορόιδο στο κλουβί. Για μια μονάχα την Γιάννα και λαϊδάω. Θα στήσω 20 φωλιές κι άμα γουστάρω αγκαλιές. Από κανάρα σε κανάρα θα πετάω. Από κανάρα σε κανάρα θα pecado. E no próximo programa, vamos continuar em Lindos, na Grécia. Vamos sair da sua Acrópole e conhecer um pouquinho mais das ruas de Lindos. E chegamos em Kos. Logo depois, vamos seguir para o nosso próximo destino, ainda em terras gregas. Claro que nós trouxemos também o guia Temis conosco. Se quiser descobrir para onde nós vamos, então não perca a nossa próxima rota.